A partir de agora, na Metrópole. Mojubá. O espaço para falar sobre as tradições e elementos das religiões de matriz africana com quem entende do assunto. Apresentação: Cristiele França. Velas Luz Divina e Guanabara, clareando e iluminando a sua vida. Agora em Salvador, 8h07. Agoileu, peço licença para entrar na sua casa neste sábado, 30 de março de 2019. Eu sou Cristiele França e juntos vamos até as 9h da manhã conversando sobre os assuntos relacionados às nossas religiões de matriz africana. E hoje, claro, a gente não podia trazer outro assunto senão o sacrifício de animais e o julgamento, né, disso no STF, que foi essa semana. Saímos vitoriosos, né? O Supremo Tribunal Federal decidiu na quinta-feira, por unanimidade, 11-0, receba na caixa dos peitos, que é constitucional o sacrifício de animais em cultos religiosos. Como eu já disse, foram 11 votos pela constitucionalidade do caso, que chegou ao Supremo em um recurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul contra uma ação do Tribunal de Justiça gaúcho, que autorizou a prática em relação a religiões de matriz africana, desde que sem excessos e crueldade. O julgamento do caso começou em agosto do ano passado. A decisão foi tomada em um recurso com repercussão geral e deverá ser aplicada por todos os tribunais e juízes do país em casos semelhantes. Portanto, estamos livres, podem se doer como quiser, mas é direito nosso, constitucional, realizar o sacrifício de animais dentro dos nossos terreiros de candomblé. Então, chupa. Para conversar com a gente sobre o assunto, tá aqui comigo, tá com Leci, fotógrafo, músico, pesquisador, e claro, a Shogun, que é o responsável pela consagração de animais aos orixás do terreiro Raiz de Airá. Bom dia, Tacum, tudo bem? Bom dia, Cris. Bom dia aos ouvintes. Estamos aqui para mais uma conversa, né? Depois dessa peleja aí. Exatamente. Também comigo aqui, Gabriela Ramos, Eliaú de Ogum, do Axé Abassá de Ogum, mestre em Direito, foi membro da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa da OAB Bahia, é membro do coletivo Luísa Barrios e também pesquisadora do programa Direito e Relações Raciais da UFBA. Bom dia, Gabriela, tudo bom? Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes também. E também com a gente aqui, Gilmar Bittencourt. Ele é defensor público em vara de Fazenda Pública e unidades quilombolas, mestre em políticas públicas e cidadania, além de professor de meios alternativos de solução de conflitos. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos, e agradecer e celebrar esse momento que, mais do que uma vitória nossa, é uma vitória da pluralidade da sociedade brasileira. Exatamente, pluralidade essa que está precisando abrir várias mentes, né? Porque parece que a gente fica batendo na mesma tecla o tempo inteiro, a gente está falando grego o tempo todo, que ninguém parece querer nos entender. Mas é sobre isso a nossa conversa hoje. Você pode participar como sempre, 35055000 é o nosso telefone, 981553258. Você participe pelo WhatsApp da Metrópole, também pode sim participar através do metro1.com.br. Vai lá no site, tem o campo do lado direito e você manda sua mensagem, ela cai aqui direto no estúdio, eu leio aqui ao vivo. Lembrando, claro, que hoje tem brindes. Eba! Tem um colar de cobre em formato de bra da Labedé Pulseiras e também uma camisa de Oxóssi da Laço Afro. Então ligue, participe e interaja com a gente. Eu queria que você, Tacum, como a Shogun, comece explicando aí para o público de um modo geral. A gente já começou falando sobre o julgamento, mas é bom a gente explicar para leigos, principalmente, para aqueles que falam sem o devido conhecimento, qual a importância do sacrifício de animais nos rituais das religiões de matriz africana. A consagração, né, dos animais nos terreiros de candomblés e em outros de cultos de matriz africana é um dos principais atos, né, que nós temos, né, dentro das questões religiosas, porque é quando nós vamos alimentar os orixás, que por consequência vão permitir que nós nos alimentemos também daquele animal, no caso que a gente está falando, né, da sua comunidade. Então, é um ato necessário, né, como eu disse, um dos principais fundamentos que nós temos de Ião, e por conta disso, existe todo um preparo, né, para que esses animais sejam consagrados a cada determinado orixá. A
há, inclusive, quem pense que o sacrifício, né, a sacralização, enfim, aconteça de uma forma dolorosa para o animal. Os mais leigos podem pensar isso. Fala um pouco, sei que a gente não pode, obviamente, eu como Equédia que mais sei, que a gente não pode entrar nos meandros, nos detalhes, mas é bom a gente falar que, muito pelo contrário, como você disse, há uma sagração desse animal para o orixá, não é isso? Exatamente. Primeiro, é preciso que a gente entenda o que é a consagração, né? Consagração é quando nós preparamos, né, determinado objeto, no caso aqui um animal, para que ele seja oferecido a uma divindade. Então, a partir do momento que nós fazemos a consagração, esse animal ele deixa de ser apenas o animal de um uso cotidiano, de um movimento cotidiano, para se tornar esse alimento do orixá, né? Então, a pessoa que vai fazer isso, no caso o Axogum, que é o sacerdote responsável pela consagração desses animais, ele tem toda uma vivência dentro do candomblé para entender, né, o que é aquilo. Existe cuidado com o animal, porque em forma alguma ele pode sofrer na hora dessa passagem, dessa consagração, porque caso isso aconteça, automaticamente nós temos que parar a opção. E por isso existe todo esse cuidado. O que me espanta muito, quer dizer, nem sei se me espanta, né? As pessoas falarem em maus tratos, em dor, né? Porque, como eu disse, é um dos principais atos dentro do candomblé e por conta disso nem todas as pessoas têm acesso. As pessoas que têm acesso são as pessoas que foram permitidas pelo orixá para estar dentro do quarto de santo. Existem pessoas que têm 20, 30, 40 anos dentro do candomblé e nunca foi permitido estar dentro do quarto de santo para saber o que é aquilo. E, na verdade, o que eu observo é que tudo isso é para nos atingir dentro de um ato que é dos mais sagrados para a gente. Porque, se a gente for ver, o Brasil é um país que mais de 80% da sua população é carne, né? E com certeza essas carnes não vêm de terreiros de candomblé, nem de umbanda, de lugar nenhum. E, no entanto, não existe nenhum ato, né, contra grandes pecuaristas, contra grandes abatedoras, para que seja parado, né, essa, como eles dizem, matança dos animais. Então, isso é totalmente um racismo religioso mesmo, para nos atingir naquilo que talvez nos dê mais sustentação para a gente continuar nessa luta, que são os cultos aos orixás, aos vodus e aos niquices. Perfeito. E como você disse, né, muitas vezes essas pessoas, nos terreiros há pessoas que estão ali há muitos anos e não conhecem o que se passa dentro do quarto do santo. Imagine aqueles leigos que estão, enfim, viajando em outra vibe, vão saber o que é que se passa dentro do quarto do santo. Eu fico impressionado, eu vejo, por exemplo, como a gente teve quando essa figura, que eu não vou citar nem o nome, ainda era vereador, querendo proibir aqui em Salvador o sacrifício de animais, porque ele gosta dos animaizinhos, né? Enquanto a irmã não sabe nem a diferença entre um rinoceronte e um hipopótamo. Então, por aí você tira. Mas eu queria que vocês, Gilmar e Gabriela, como, enfim, representantes aqui da área de direito, falassem um pouco pra gente como é que vocês perceberam o fato desse julgamento ter ido parar no STF. Vocês consideram que foi também um racismo religioso que fez com que esse julgamento chegasse até lá? Sem dúvida. Eu acho que Gabriela Ramos, a nossa mestra aqui, vai poder discorrer um pouco mais sobre isso, mas tem um aspecto fundamental nisso. O Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul, que tem o Ministério Público já tem um papel, que a gente pode discutir a importância do papel do Ministério Público na sociedade brasileira, é evidente, é muito além, inclusive, da questão do combate à criminalidade, mas inclusive defesa do meio ambiente, na verdade, atuando de uma forma pendular, né? Porque o Rio Grande do Sul, por mais incrível que pareça, em pesquisa, é considerado o Porto Alegre a ser com um maior índice de pessoas que se reconhecem do candomblé, né? Então, assim, por mais paradoxal que seja, é a cidade que tem um maior reconhecimento de pessoas, pelo menos pesquisas que nós temos. Então, essa manifestação vem normalmente em resposta exatamente a isso. Quer dizer, você tem uma comunidade que se auto-reconhece como herdeira de uma cultura importante para a sociedade brasileira, e aí como resposta você tem, a partir de uma proposição de uma lei, que é uma lei estadual, se questionou que a lei permitia exatamente o abate, ou seja, aquilo que a sociedade do Rio Grande do Sul conquistou através de uma lei estadual,
a permissão daquilo que se realiza de forma ambientalmente sustentável dentro dos terreiros, com todo o cuidado. Esse ato, que foi uma conquista da sociedade plural de Porto Alegre, foi combatida pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. Então, veja que não se trata, inclusive, de proibir meramente uma atividade privada. É o que eu tenho defendido. A religiosidade não é uma atividade privada. A religiosidade é uma manifestação coletiva, uma manifestação antropológica, não é? das sociedades. Então, ao fazer esse posicionamento de atacar uma lei que permitia exatamente essa atividade, uma lei estadual, o Ministério Público Estadual, ou pelo menos aquele promotor, manifestava exatamente a sua falta de visão, a sua falta de conhecimento, como disse brilhantemente aqui Itacum, a perspectiva de uma espécie de hierarquização das religiões, das práticas religiosas, ou seja, como se uma prática religiosa fosse menor ou maior que outra, e, portanto, sem dúvida, na minha opinião, há uma perspectiva de profundo racismo que as próprias instituições precisam refletir sobre isso e buscar conhecer mais sobre as práticas religiosas, antes, inclusive, de tomar essas posições. Perfeito. E você, Gabriela, como é que vê isso? Eu acredito que o Ministério Público, na verdade, fez um desserviço à própria instituição. Constitucionalmente, o Ministério Público tem o dever de defender as instituições de direitos fundamentais. Essa é uma atribuição constitucional do Ministério Público. E o Ministério Público do Rio Grande do Sul andou na contramão dessa sua obrigação. Então, isso ter chegado até o Supremo indica, inclusive, o nível de racismo institucional que nós temos no Poder Judiciário e no sistema de justiça, né? Que o Ministério Público não é Poder Judiciário, mas faz parte do sistema de justiça. Então, é sintomático nível de racismo estrutural e racismo institucional que o Ministério Público, que tem o dever de custos legis e o dever de preservar a Constituição, né, de preservar os direitos fundamentais, tenha chegado ao ponto de levar um caso como esse ao Supremo Tribunal Federal. Para mim, essa é a questão crucial que envolve o Ministério Público do Rio Grande do Sul. É muito grave para a gente, né? Nós tivemos um resultado positivo, mas nós não podemos perder de vista esse comportamento institucional do Ministério Público do Rio Grande do Sul, e que eu acredito, inclusive por outras experiências, por outras situações que nós já temos conhecimento, exclusividade do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Outros ministérios públicos também têm essa posição do racismo institucional, porque o racismo institucional estrutura a nossa sociedade, né? Inclusive o Ministério Público da Bahia também. Se a gente vacilar e se nós não tivéssemos nomes lá que conseguem dar conta de enfrentar uma instituição inteira, né? Para segurar a onda e fazer com que o seu dever, o Ministério Público da Bahia também estaria nesse lugar de ter posições bastante conservadoras e contraditórias a seu dever constitucional, a sua atribuição institucional. Acho que a votação de ontem me surpreendeu, não tanto pelo resultado. Eu acreditava, ainda que nesse cenário conturbado político e de retrocessos acentuados, que nós teríamos um resultado positivo. Não acreditei na unanimidade, até porque o voto que iniciou do relator Edson Fachin foi um voto favorável, mas um voto conservador, né? Então acreditei que era possível que ele contaminasse com o conservadorismo dele alguns outros ministros, mas o que me surpreendeu mais é que as posições foram todas mencionando o racismo. O racismo não, que eles têm medo dessa palavra, né? Era preconceito. Sempre usavam o termo preconceito, mas que a gente sabe que é racismo religioso. Que se desdobra em diversas coisas. Se desdobra em intolerância religiosa, se desdobra no racismo institucional, que persegue, né, as instituições que deviam estar nos salvaguardando os nossos direitos, sobretudo os direitos dos grupos mais vulnerabilizados, enfrentando as coisas dessa forma. Então, o que mais me espanta é o Ministério Público do Rio Grande do Sul ter nadado contra a maré da sua atribuição constitucional, e como os ministros enfrentaram de forma até razoável, sim, a discussão foi de um nível razoável. Poderia ter sido mais rica se tivéssemos nós lá, pessoas pretas, e que se debruçam sobre direito e relações raciais, que se debruçam sobre o tema da liberdade religiosa, de fato, dentro daquela corte. Mas quem sabe um dia, né?
Pelo menos tivemos Edio Silva, né, como grande defensor da nossa religiosidade, que merece aí todo o louvor, porque a fala dele realmente foi taxativa. Desde o julgamento, desde agosto, né, e enfim, que ele... Eu tô vendo aqui todo mundo falando, todo mundo penalizado, muita gente penalizada, quem propôs a ação, enfim. Mas muita gente aqui tá de sapato de couro, esse sapato de canavial. Como assim? Eu achei fantástica a colocação dele, sou fã número 1. Inclusive, tentei contato com ele para ele participar do programa, mas enfim, em outro estado às vezes fica mais difícil. Djalma, ele mandou mensagem pra gente aqui pelo metro1.com.br dizendo: é isso aí, Cristiele, jogou duro, chupa! Como faço para indicar uma pessoa para você entrevistar? Qualquer pessoa pode indicar. Basta me procurar no Instagram, @Cristiele França, porque não tenho França, obviamente. Ou então ligar para aqui pra rádio, 3505-5017. Esse é o meu ramal, você fala direto comigo. Quem quiser mandar mensagens, pode ainda continuar mandando pelo nosso WhatsApp, 981553258. Tem a participação aqui de Tata Raimundo. Ele diz: minha bênção a todos, mais uma vez conseguimos resistir e obtivemos uma importante conquista. Viva o povo de Santos, saúdo a todos os pares, operadores do direito. É o que diz Tata Raimundo. Também Luciene mandou mensagem pra gente, dizendo o seguinte: estou sempre, como sempre, na escuta. Motumbá. Luciene. E eu queria que vocês falassem, eu não sei se vocês tiveram acesso. Ontem eu achei bem interessante, para não dizer outra coisa, a revista Exame de ontem, eles trataram do resultado do julgamento e na capa, a foto ilustrativa que eles colocaram dessa matéria foi um cachorro doméstico, fofinho, bonitinho, com a cara assim de sofrimento, sabe? E aí, eu achei altamente tendencioso isso, tanto que depois da repercussão, eles mudaram automaticamente a foto, colocaram lá um galo bonitinho em preto e branco. Isso acaba ajudando a propagar o preconceito, enfim, manipulando um pouquinho a opinião pública, né? Com certeza. Com certeza. Eu também observei assim que saiu não, demorou um tempo, né? E saiu na primeira página do G1 que o STF tinha pedido que era constitucional a morte de animais em ritos de matriz africana. Eu fiquei meio que espantado, assim, porque eu vi pouca coisa na mídia sobre o assunto, especialmente na mídia baiana, né? E a gente fica se perguntando, né? A Roma Negra, né? A gente vive na Roma Negra. Ontem foi dia, né? Aniversário da cidade, todo mundo... Exatamente. A gente tem o candomblé como um dos principais fatores da formação da identidade do povo baiano e brasileiro. No entanto, questões tão importantes, né, de serem discutidas em todos os âmbitos, judicial, antropológico, geográfico, né, e pouca coisa se fala, né, ficou muito restrito às questões dos povos de santo mesmo e em alguns poucos programas, né. Então, assim, parabenizar a você, tá? Eu tive aqui da outra vez, desde agosto, por estar dando essa cobertura, e eu acho que a gente não pode parar só, e a gente tem que continuar trazendo esse assunto à tona, porque por incrível que pareça, a gente não consegue avançar nas nossas lutas, né? Porque essa questão está na Constituição. A gente é protegido pela Constituição, que foi uma conquista dos nossos antepassados. E a gente está tendo que voltar hoje para estar travando as mesmas batalhas. É como se a gente não pudesse avançar em outras. Exatamente. Né? Então a gente fica perdendo tempo com questões que já foram resolvidas por nossos antepassados, ou a gente achava que sim, né? Acesso, Gabriela, essa matéria? Não tive acesso a essa matéria, mas vi outras em que eles usavam mesmo o artifício linguístico. E é isso. O direito, por exemplo, é outro âmbito em que se usa muito a linguagem para fazer a dominação. Linguagem é dominação, né? Linguagem pode ser opressora, a comunicação é opressora se a gente não tiver meios como esse, por exemplo, aqui do seu programa, para trazer outras abordagens e outra linguagem para discutir. O direito é nessa dominação pela linguagem, e o jornalismo quando quer, a comunicação quando quer também. Então, usar o termo morte, ao invés da sacralização, ou ao invés até mesmo do sacrifício, que era o termo que era mais utilizado antes, esse artifício para fazer mesmo essa manipulação das pessoas, para fazer essa sensibilização inversa das pessoas, né? É isso que, inclusive, alguns falsos ambientalistas, como o ex-vereador e agora deputado Marcel Moraes, utilizam. Não tenho problema de usar o nome, não. Ele gosta de botar processinho e eu não tenho medo de processo, senão eu não seria advogada. Ele utiliza, inclusive ontem a declaração que vai levar adiante o projeto de lei dele,
que pretende solicitar a proibição do sacrifício, da sacralização animal. Então, assim, é um tipo de agente público que faz um contrasserviço novamente para a sociedade, né? Sob a justificativa da defesa animal, e essas pessoas não sabem o mínimo sobre discussão sobre o direito animal para chegar a esse ponto, fazer esse tipo de discussão. A vereadora Marcele, que é irmão do agora deputado, fez aquela manifestação na Câmara dos Vereadores, sem saber distinguir um rinoceronte e um hipopótamo, né, desrespeitando a imagem e a memória de Macota Valdina de forma truculenta. E em discussão no Instagram dela, eu disse a ela: vamos, vereadora, fazer um debate com o povo de Santos sobre direito à liberdade religiosa. Óbvio que ela não respondeu. Ela não respondeu porque ela não sabe o que é direito animal, ela não sabe o que é liberdade religiosa e qual é o papel dela de cumprir, na condição de vereadora, a representação de toda a população de Salvador, foi o que eu disse a ela, e não dos 16 mil pessoas que votaram nela. Então, quando ela faz um discurso na Câmara de Vereadores, quando ela faz qualquer tipo de manifestação na Câmara de Vereadores, ela deve sim fazer de forma transversal e pensar que o pedido dela deve, ainda que na defesa de direito animal, deve estar ali relacionada com os direitos fundamentais das pessoas, dos soteropolitanos, inclusive a liberdade religiosa, inclusive o direito à imagem e o direito à memória, que também são direitos constitucionais. Perfeito, quer complementar? Eu queria pegar esse enxugo aí da mestra Gabriela Ramos para lembrar uma coisa extremamente importante. As religiões de matrizes africanas são religiões que têm uma relação profunda com a natureza. São espaços, inclusive, de preservação mesmo de elementos da natureza, de fontes. São elementos, inclusive, de elevação moral desses elementos. Então, me chocou muito descobrir no decorrer desse processo todo, né, que estamos há 2 anos discutindo basicamente isso, como entidades supostamente de defesa do meio ambiente estavam inclusive participando desse processo, como se houvesse uma espécie de oposição entre o direito animal, que aliás tem um grupo de pesquisa e tem uma linha de pesquisa toda na UFBA sobre isso, né? Fazendo uma espécie de antagonismo, que é outro discurso que é muito mal colocado e muito enviesado, quer dizer, de que haveria uma oposição entre as religiões de matrizes africanas e o meio ambiente. Quer dizer que exatamente há uma convergência, inclusive, há espaços, inclusive da região metropolitana, que são praticamente mantidos com o esforço, né, pessoal de várias pessoas do candomblé. Exatamente. Então, acho que é importante a gente lembrar isso nesse momento. E aí a gente toma como base o Parque São Bartolomeu, a Pedra de Xangô e tantos outros espaços, né, que a gente ajuda a manter. Tem Rosa na linha 1, quer participar com a gente. Bom dia, Rosa. Bom dia, Cristiele. Sua bênção. Me abençoe, a bênção. Todos aí. Eu sou aquela, né, que entrei no programa de Guerreiro. Sim, eu sei. Né? Filha de Sambalé. Preste atenção. Tanto o Marcel Moraes como a irmã dele, todos dois fazem apologia porque são evangélicos e querem continuar no poder sem trabalhar. Não sabem o que quer dizer a gente que veio da África e nossa matriz africana. Entendeu? Por isso que eles fazem isso. Um bom dia para vocês. Arrasou, Rosa. Ela sempre entra assim, taxativa, dá o recado, larga a bomba e sai. Antes do intervalo comercial, deixa eu ler aqui a mensagem de Luciene. Ela complementou, disse: Ked, muitas vezes esses alimentos sacralizados a nós é permitido levar para casa, e esse é o principal elemento das nossas mesas. Além do sagrado, tem o ato de alimentar, e é ser que adeptos do candomblé são e saber que adeptos do candomblé ainda são eleitores desses 2 irmãos. Ela complementou aqui, tá acompanhando em tempo real. Obrigada, Luciene, pela participação. A gente tem que ir pro intervalo comercial, né, Júnior? Tá na hora, mas a gente ainda volta conversando sobre, sim, o sacrifício e a utilização dos animais nas religiões de matriz africana. Lembrando que vale um colar lendo de cobre, em formato de cobra, além de uma camisa belíssima com estampa de Oxóssi da Laço Afro. Então não saia daí que a gente volta já. Estamos apresentando Mojubá. Voltamos a apresentar Mojubá.
Agora 8h35, estamos de volta aqui com o Mojubá deste sábado, dia 30 de março. Ainda dá tempo você participar e concorrer aí aos brindes aqui do Mojubá. Hoje um lindo colar em formato de cobra, inclusive, da Labedé Pulseiras, e também valendo uma camisa de Oxóssi, que você pode sair chando aí pela rua. Basta ligar e participar com a gente. 35055000, 981553258. São esses os meios de comunicação. E você também pode mandar mensagens pelo metro1.com.br. Tem um ouvinte aqui, Neima, ela mandou uma mensagem pra gente, diz: o Parque São Bartolomeu está com as cachoeiras interditadas devido à poluição. Por que não criar um projeto? Vamos salvar o parque, é o que pede Neima. A gente sabe, né, que independentemente do que o povo de Axé faz lá, não é só o povo de Axé que visita, né? Enfim, a poluição está também nas pequenas ações do dia a dia. Tem aqui, deixa eu ver, outra mensagem aqui do nosso ouvinte Nivaldo. Ele diz: bom dia, bênção a todos. Ficamos felizes sabendo que Xangô jamais iria permitir que o que eles queriam. Somos de matrizes africanas, somos do Axé, somos o povinho que mais é perseguido. Aí tá a prova de quem nos afronta, porque a gente está dentro da lei. Nivaldo Filho da Terra, ele diz que meu pai é o Mulu, responda a quem nos afronta, porque meu pai é dono da terra. Arrasou. Tem Maurício na linha 3 querendo participar com a gente. Bom dia, Maurício. Ô, Rita. Não é Rita, é Cristiele. Alô? É Cristiele França, bom dia. Bom dia. Meu nome é Maurício, eu sou de Xangô e desejo também participar para ganhar essa camisa. Pronto, diga aí o que é que você pensa sobre o sacrifício de animais, sobre esse julgamento. Eu quero deixar um abraço para todos vocês, e sou fã de Rita. Dá um abraço bastante forte, Rita. Pronto, tá bom. Rita não tá mais aqui com a gente, mas eu tô bonita, tanto que você confundiu as vozes. Parece toda preta falando, parece, né, o jeito de falar, spot, cá pra frente. Rita, inclusive, Júnior Caetano, essa semana me deu um susto no trânsito, que se ela estiver ouvindo, ela vai saber. Eu, em plena Avenida Mariléo Ferreira Bonucô, aquela criatura acendendo os faróis, buzinando loucamente, com meus vidros fechados, eu disse: gente, a perseguição policial, vou morrer agora. Ela tava em pânico. Aí daqui a pouco ela manda uma mensagem no WhatsApp: mulher, você tem que dirigir olhando pra todos os lados. Eu falei: querida, eu olho pra frente, o trânsito, para que a gente... Não, porque eu tô buzinando, acenando pra você, você não olha. Eu falei: querida, atenção no trânsito, né? Não precisa me dar susto, não, mas tudo bem. Me deixa, viu? Tem ouvinte aqui, Mônica, ela diz: quero participar do sorteio, hein? Beijo, programa Odara. É o que diz nosso ouvinte. Eu queria que você, Gilmar, falasse rapidamente. A gente está falando hoje sobre essa questão do sacrifício de animais, e a gente sabe que tem muitos ouvintes, inclusive, que discordam dessa aprovação, mas a gente não está pedindo que discorde, que concorde, apenas que respeite. Diante de um ato de desrespeito, diante de uma ofensa, eu sempre gosto de ressaltar isso aqui, porque a gente sabe que há terreiros, inclusive, não só aqui em Salvador, não só aqui na Bahia, mas em outros estados, por algumas dificuldades diante de racismo religioso, intolerância religiosa. Como é que a Defensoria Pública pode atuar nesses casos, na defesa desse direito, como o de sacralizar os animais? Caso algum terreiro se sinta perseguido por causa da prática, como é que pode procurar a Defensoria Pública e como é que a Defensoria pode agir? Bem, em cada uma das nossas unidades em que nós estamos, pelo menos aqui na região metropolitana, nós estamos na maioria das cidades, o defensor público pode ser procurado para que faça a defesa desse terreiro ou dessa prática que está sendo violada. Então, assim, você tem várias ações que podem ser tomadas. Nós tivemos lá, inclusive, não em relação à prática de sacralização dos animais, mas em relação a práticas religiosas em relação ao terreiro, lá em Lauro de Freitas, onde eu trabalho, e nós tomamos, inclusive, medidas administrativas e obrigamos, inclusive, o município de Lauro de Freitas, inclusive, claro que em um trabalho de parceria com o atual prefeito Lauro de Freitas, para que a gente pudesse proteger, inclusive, as práticas religiosas lá na cidade. Mas isso em qualquer defensoria que seja procurado, o defensor público tem condição de fazer a defesa através das ações cíveis, através inclusive da busca de reparações e indenizações. Até já que a mestra Gabriela Ramos falou aqui da questão de processo, nós também temos entrado com vários processos, inclusive contra pessoas que têm tentado obstacularizar as práticas religiosas da comunidade
do candomblé. Perfeito. Quer falar, Taco? Porque, além dessas questões jurídicas, eu acredito que essas instituições, elas podem fazer um trabalho de base mesmo, e no sentido da educação. Recentemente eu participei de uma campanha chamada Interface do Racismo, né? Que foi feita pela Defensoria Pública da União, a convite da doutora defensora pública Charlene Borges, junto com o próprio doutor Edio, com a doutora Maíra Vida também, pessoa queríssima, um beijo pra Maíra, pra Charlene, pra doutor Edio. Tem que ela viesse, mas não deu. E pra Kedicinha também, que participamos. E a ideia é isso, mostrar, né, essas culturas, e também clamar por uma descomplicação desses termos jurídicos, dessas questões, para que a sociedade possa cada vez mais entender todos esses processos. E essas campanhas educativas, elas têm, né, enfim, podem ter um papel fundamental justamente nessa orientação, porque é justamente pelo desconhecimento que vem esse racismo, esse pré-julgamento, esse preconceito. A auxiliadora está na linha 1 também para participar com a gente. Bom dia, auxiliadora. Auxiliadora? Caiu ou tá aí ainda? Se caiu, levanta. Daqui a pouco ela volta. Misericórdia. Ai, Júnior esculhambando. Eu queria falar só um pouquinho sobre essa coisa que Tacon levantou, sobre a função educativa dessas instituições. Eu acho importante porque, inclusive, às vezes as pessoas que estão do âmbito do direito, elas depositam no direito, né, ou no direito institucionalizado, uma expectativa muito grande de que dê conta de tudo. O direito é só um pedacinho do tanto de coisas que a gente pode fazer. E o direito, esse direito institucionalizado, esse direito normatizado, esse direito dogmático, esse direito, né, mais pragmático, digamos, ele vai dar conta de tudo, né? Eu acho que a grande função, por isso que, assim, a gente vai falando sobre criminalizações de algumas atitudes, criminalização de homofobia, criminalização do racismo, criminalização do feminicídio, etc. Tudo isso é importante, né? Não desmereço esse esforço das instituições para criminalizar. Embora eu acredite, eu pessoalmente acredite, que isso não dá conta de fazer uma transformação social. Não é o direito que é capaz de fazer transformação social, muito pelo contrário. O direito devia ser aquele instrumento a que a gente recorre em última instância, quando a gente não consegue que outros mecanismos sociais façam essa regulação da sociedade, né? Então, às vezes as pessoas, não, porque tem que ter processo, porque tem que ter mandado de segurança, porque tem que ter isso, tem a Ana, procura advogado. Ok, a gente pode tentar dar conta, mas não adianta a gente processar 50 mil pessoas, 10 mil pessoas, abrir ações coletivas ou ações individuais, se a gente não conseguir pensar em formas de transformação social por outras vias. E essa via educativa, essa via que, quando a gente fala de educação, não é só a educação formal, da escola, da faculdade, porque inclusive esses lugares não necessariamente vão dar a formação humanitária, a formação de humanização, de humanidade que a nossa sociedade está precisando. Então, é bom que as pessoas entendam que o direito está aí disponível para uma série de coisas, que os advogados estão disponíveis para uma série de coisas, que a OAB está disponível para uma série de coisas, tem uma função também constitucional, a Defensoria Pública, tanto do Estado quanto da União, o Ministério Público, tanto dos Estados, os Ministérios Públicos do Estado e da União, mas que a gente precisa pensar em como fazer a transformação social por outras vias, porque o direito é incapaz de dar conta, porque o direito e o pessoal do direito, né, os brancos do direito sobretudo, são extremamente soberbos em achar que o direito é a face mais importante de tudo e que eles, inclusive, eu falo eles porque não é como eu me comporto, então o problema é deles. Que eles, inclusive, são as grandes pessoas, o suprassumo de tudo, frequentemente se comportam de forma soberba em relação às outras áreas do conhecimento, quando, na verdade, é fichinha diante das ciências sociais, por exemplo, da história, e de outros campos do conhecimento, sobretudo da educação, para a gente fazer a transformação social. Então, o direito tem que baixar a bola deles e as pessoas reconhecerem também que o direito não tem essa capacidade supra-humana, suprema, divina. Ailton tá na linha 2. Bom dia, Ailton. Bom dia. Mojubá, Cristiano, Mojubá, toda a bancada. A respeito disso aí, é uma grande falta de respeito com nossa cultura, entendeu? A qual nós não nos chateamos, nos incomodamos, como eles vêm bater em nossas portas, os chamados queima-panela,
Nós não vamos bater em porta de ninguém. E o sacrifício em si é bíblico, vem desde sempre. Se sacrificava ovelha, carneiro, se oferendava, entendeu? E não é brincadeira que nós fazemos. Nós fazemos uma oferenda, qual são receptivos aos espíritos, os ventos, os quais nos acolhem, que são os donos da terra, os donos da casa, como meu pai Oxóssi mesmo, o dono da casa. E com isso, nós só precisamos, só que eles tenham empatia. Assim como nós respeitamos eles possam respeitar a nossa religião. Perfeito, muito obrigada, Nailton, falou e disse, arrasou no discurso. Ieda diz aqui, Mojubá, todos da bancada, vibrei quando soube da decisão do STF, o que o povo de Santo precisa é de informações, ou melhor, o que o povo, de modo geral, precisa é de informações sobre nossa cultura. Um beijo, Cris. Também tem outro aqui, ouvinte, que diz o seguinte, é Luiz Henrique Martins. Gostaria de propor e ao programa a discussão papel da imprensa e veículos de comunicação acerca do racismo institucional e religioso, tal como comentou a doutora Gabriela Ramos na sua fala anterior. Tá anotada a sugestão. A gente vai trazer especialistas aqui, sim. Vamos conversar sobre esse papel da imprensa e dos veículos de comunicação atualmente. Muito obrigada pela sugestão. Também tem outro ouvinte aqui, deixa eu ver. Gisele Costa, tenho dificuldade de fazer o indivíduo que não é do axé entender o quanto as forças da natureza são fundamentais para a nossa religião. Sou questionada muito sobre isso, mas a falta do conhecimento leva à falta de respeito e ao racismo. É cansativo, e é cansativo sim. Inclusive a gente teve essa semana no Roda Baiana um momento que a gente conversou sobre a figura de Exu, e aí eu fiquei impressionada porque geralmente há uma grande participação, né, no Roda Baiana. É um programa que é no início da tarde, no meio da todo mundo, assim, de modo geral, tá ouvindo. E as participações se limitaram muito ao WhatsApp. E grande parte das mensagens que chegavam eram: Jesus é o caminho, Deus não sei o que lá. E aí a gente ficou se perguntando, né? As pessoas não têm, parece que, o interesse de ouvir e aprender mais sobre outras culturas que não sejam aquelas que você acredita, que você, enfim, se dedica. E justamente para tentar clarear a mente aí de quem interessar possa, hoje acontece no Teatro Jorge Amado um seminário muito interessante, justamente falando sobre ele, sobre Exu. É o seminário Caminhos que Levam a Exu, que é realizado pelo Centro de Umbanda Caboclo Eroá. Já está acontecendo vai começar às 9 horas, na verdade agora está acontecendo o credenciamento. Ele começa às 9, vai até às 5 da tarde e justamente vai falar aí sobre esse universo místico aí, em torno desse orixá, dessas polêmicas em torno de Exu. Eu estarei lá a partir das 10 falando sobre essa figura, entrevistando uma avó, Adelson de Brito, que escreveu aquele livro sobre Exu, e ele vai estar lá falando aí, explicando um pouquinho sobre essa figura. Então, conhecimento, minha gente, nunca é demais. Se permitam aprender, porque é isso que está faltando, é o conhecimento, né? A gente, como eu digo sempre, eu não tô aqui pra enfim, evangelizar ninguém, pra botar ninguém dentro ali do candomblé, exunizar, né? Como queira, pra, enfim, levar ninguém para o caminho do candomblé, enfim, mas sim pra gente esclarecer os pontos que permeiam aí a cabeça de todo mundo de dúvida, mas ninguém pergunta, já vai ali no pré-julgamento. Vamos ouvir Nuno Nascimento, que tá na linha 1. Bom dia, Nuno. Bom dia, Cristiane. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo certo, só para dizer que nunca é mais relembrar que admiro muito o seu trabalho, tá? Oh, muito obrigada. Eu queria só fazer um depoimento. Sou professor da rede municipal. Eu estudo bastante, porque temos uma lei que fala, nós temos que tratar sul-africano em sala de aula, e toda vez que abordamos esse tema, aparece aqueles comentários, porque candomblé é coisa do diabo, porque candomblé é isso, aquilo outro. Então, eu tento estudar ao máximo, até para descolonizar a cabeça de alguns alunos, e também descolonizar a minha cabeça para ser negro. Desde criança, na minha casa, eu e candomblé era coisa ruim. Infelizmente, fui criado dessa forma e tento mudar meu raciocínio e conhecer mais. Eu acho triste, patético, para dizer o mínimo, que 2 vereadores utilizem de uma pauta tão melodramática e pouco eficaz de defesa dos animais para poder atacar o candomblé. Seria muito interessante que o senhor Marcel Moraes e a irmã dele procurassem informar um pouquinho mais, porque no Brasil, a cada 8 segundos são abatidos 150 frangos, um boi e um porco. Ao invés de eles procurarem problema com a religião de matriz africana, seria bom que eles pudessem procurar briga com os grandes matadouros, que sim, torturam animais, maltratam animais e não têm o respeito que o candomblé tem com a vida animal. Abraço.
Muito paó. Paó pra você, viu? O paó, meu filho. É isso mesmo. Falou e disse. Mas deixa chegar pra cá. A gente venceu lá no STF, não vai vencer aqui, menino? Quem és tu, Naninha? Olha, Anderson Maim diz aqui, axé, Mojubá, salvar todos da mesa, especial advogada e ativista e combativa, que é a doutora Gabriela Ramos. Olha. Abraço, Anderson. Tá com fã e tudo. Mas eu queria então que você falasse rapidinho, Gabriela. Enfim, Gilmar falou um pouco sobre a atuação da Defensoria Pública. Você falou sobre isso, né? Que, enfim, é preciso a gente pensar em outros meios pra gente lutar pelos nossos direitos, enfim. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa atuação da OAB, já que você foi parte, né, da Comissão contra a Intolerância. Como é que se dá esse trabalho na prática? Também essa comissão também atua nesse sentido? Pode, enfim, ser outro mecanismo de defesa? Pode servir para conciliar, propor discussões, propor debates, sem antes mesmo ter a necessidade de impetrar uma ação, de já haver um processo? Como é que se dá? Olha só, a OAB ela tem também essa função institucional, né, de defesa da Constituição e etc. A OAB daqui da Bahia tem a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, da qual eu fiz parte no primeiro triênio de existência dela, né, como vice-presidente, sob a presidência de Maíra Vida, competentíssima colega, leva essa comissão a ferro e fogo, enfrentando as questões tanto externas quanto internas da instituição, né? E assim, a OAB ela não oferece assessoria jurídica aos casos que acontecem de combate à intolerância religiosa. O que acontece? Se tiver qualquer situação que nos for reportada à comissão, o que nós fazemos normalmente é oficiar algumas instituições, né, para cobrar uma providência, para exigir que sejam mais profícuas na adoção dessas providências, né? Fazemos o atendimento das pessoas ou desses grupos que possam vir a sofrer algum tipo de ataque de intolerância religiosa, para darmos esses tipos de encaminhamentos, mas não oferecemos advogados, inclusive porque a captação porque inclusive seria uma captação irregular, segundo o nosso Estatuto da OAB, o nosso Código de Ética. Damos esse suporte institucional, fazemos essa relação com as outras instituições, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com a Polícia, etc., exigindo que elas adotem providências, cobrando, fazendo um papel mais de mesmo intermediação, e os leges também de um papel um pouco próximo do que seria o Ministério Público nessa parte de oficiar algumas instituições, óbvio que não com os poderes em que o Ministério Público está investido. Nós também podemos entrar com ações coletivas através da OAB, né? E ações coletivas, sobretudo, no que diz respeito às possibilidades de direitos difusos e transituais serem afetados a partir da Procuradoria da OAB, o que é muito raro que aconteça, né? Normalmente o papel da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa fica mesmo ali nesse relacionamento interinstitucional e atendimentos mesmo, esse acolhimento dessas pessoas que sofrem. E mais o papel educativo, com diversos eventos que são feitos por essa Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. A doutora Maíra tem ideias incríveis para fazer determinados eventos com, inclusive, assegurando, melhor dizendo, que haja uma participação plural de religiosos, tanto de religiosos de matriz africanas, muçulmanos, todo de religiosos, já participaram dos eventos que ela promoveu pela comissão, que a comissão promoveu, melhor dizendo. Permitindo essa diversidade, inclusive sob o entendimento de que precisamos chamar esses outros grupos para o diálogo, porque eles precisam também fazer esse debate dentro dos seus locais de culto, né? Porque não adianta a gente ficar fazendo discussões muros, fazer uma discussão só com o povo de Candomblé, e aí vai o pastor chegar na sua igreja e continua induzindo com que os seus fiéis sejam intolerantes, etc. Então, assim, é um papel educativo de formiguinha. Há pastores que nunca estarão dispostos para participar, há pastores, há outros religiosos que nunca estarão dispostos a levar essa discussão, inclusive, para dentro do seu grupo religioso. Mas com quem a gente acha uma porta aberta, eu acredito que seja importante que a gente faça,
né? Porque, inclusive, pensando em responsabilizar esses líderes religiosos pelo que acontece, pelo que os seus seguidores, os seus fiéis fazem na rua individualmente ou em grupos menores. Eles são responsáveis, se são lideranças. Claro. Eu queria tem ouvinte um ponto que é um ponto importantíssimo aqui. Com a declaração da constitucionalidade da prática de sacralização, me parece que não é sequer viável discutir um projeto na cidade de Salvador sobre isso, porque isso seria uma medida que faria já uma decisão da Suprema Corte aqui. Repercussão geral. Então, que tem repercussão geral, que, aliás, importantíssimo, Gabriela. E tem repercussão geral. Significa que nenhum ato no território brasileiro pode ser realizado com contrariedade a esta decisão. Então, se eu não conheço o projeto do vereador, se esse projeto for colocado para ser votado, a simples colocação dele em votação fere a Constituição. Sim. E pode ser, inclusive, alvo de ação, inclusive, de vereadores que estejam mais identificados com as causas progressistas, para que sequer seja discutido e debatido o projeto. Então, me parece que é um vício formal. Exatamente, que é um vício formal. Então, me parece que essa questão está sepultada. Eu acho que se alguém está fazendo isso, está inclusive desinformado e desinformando inclusive o seu eleitor. E querendo se aparecer, que é a verdade. Dalva tá na linha 2, oi Lindalva, bom dia. Bom dia, minha querida. Eu queria falar mais um pouquinho, mas assim, o tempo é tão pouco. Vai ligeiro. Então, para deixar também para os outros falar, né? Olha, eu quero participar. Eu tenho 82 anos. Agora, vê se você tira meu nome, seu axé, viu, nega? Eu tenho 82 anos. Meu número é GG. Quem aguenta me dar o número da roupa pra eu já dar a roupa a ela? Meu número é GG, viu? Pronto, tá bom, meu amor. Participe sempre aqui com a gente. Adorei conhecer você. Vou ler rapidão aqui, viu, Júnior? Só as mensagens que estão aqui já. Entendo que o sacrifício é você trabalhar no frigorífico, abatedor, seja lá o que assiste, matar frangos, galinhas, gados, ou seja lá o que for. E muitas vezes chegar em casa e não ter o que comer. Parabéns pela eficiência da bancada na abordagem do tema de hoje, pela educação. Chegaremos à solução. Um abraço negro especial para Tacum Leci, Régia Ribeiro, arte educadora da Casa do Bim. Também aqui temos mais participações. Tem uma Elton Nascimento diz, convidados e ouvintes, respeito muito a opinião das pessoas, mesmo não concordando, mas por que se prega tanto a igualdade entre os indivíduos e quando se aborda o tema racial, se difere o branco do negro, como a entrevistada Gabriela Ramos citou os brancos do direito, expondo sua indignação, generalizando as más condutas e associando a questão racial. Parabéns pelo programa, adoro sua espontaneidade. Forte abraço, Elton. Nem responda, porque o tempo não dá não. Guarde sua mágoa aí, já foi, deixa ela refletir lá, ela vai ouvir o programa de novo, ela vai entender. Olha, tem aqui também, tem outro ouvinte que não leva pro coração não, viu? Gente, branco é branco. Exatamente. Bom dia, Cris, desejei tanto que meu filho Rafael, que é do Axé e advogado, mora fora, que eu vi seu programa, que eu mesmo estou enviando mensagem, se puder ser sorteado a camisa pra ele. Esses vereadores exploradores das imagens dos animais se aproveitam, sabemos que comem carne, então tenho asco desse tipo de situação que se refere a usar bichinhos para tirar proveito. Imagine se os animais falassem, raciocinassem. E a Dailton diz, bom dia bancada, esses são dois vereadores, tem mesmo o que fazer. Eles deveriam cuidar dos animais abandonados pela cidade e que são mortos todos os dias, ao invés de ficarem posando com os bonitinhos no colo. Quero ver esse amor todo com os animais de rua. Boa, Dailton. Minha gente, eu tenho que ir embora antes que o povo que vem depois me bata. Olha, obrigada, Gabriela. Obrigada, Tacum Leci. Obrigada, Gilmar, pela participação de vocês. Mais uma vez foi ótimo o nosso programa. Lembrando que ele fica disponível todo metro1.com.br, lá em entrevistas, você vai lá e ouve novamente. Um beijo a todos, Mojubá, obrigada mais uma vez e até a próxima, minha gente, tamo livre, tchau, tchau. Toma axé pra tudo. Você ouviu na Metrópole Mojubá, o espaço para falar sobre as tradições e elementos das religiões de matriz africana com quem entende do assunto. Mojubá.